mas hoje mais ainda por estar aqui com as edições SM, num evento que tem uma emoção a mais, que é a premiação da Dani por um concurso nacional de texto. Então, eu já me emocionei na hora que a galera gritou o nome do professor Marquinhos aqui, porque eu admiro muito os professores, a profissão dos educadores. Quero começar pedindo uma salva de palmas para todos os educadores. E agora para todos os alunos também. E agradecer a SM Edições por me trazer aqui para essa atividade com eles. E a gente fez um encontro lá em Joinville, que também foi muito emocionante. Foi a professora que venceu na categoria Professores com o melhor texto. E também estava todo mundo muito feliz. Então, energia positiva é o que está reinando aqui hoje. E também não podia deixar de ser, porque na Bahia já é lugar de energia positiva, né? Aqui a Bahia já tem esse astral que eu gosto muito também. Vamos lá, começar com um pouquinho de música, mas é a música Linhas Tortas que inspirou o tema do concurso. Tem um videoclipe aqui, para quem não viu ainda, e eu vou cantar junto com o clipe. Alguns às vezes me tiram o sono, mas não me tiram o sonho. Por isso eu amo e declamo, por isso eu canto e componho. Não sou o dono do mundo, mas sou um filho do dono, do verdadeiro patrão, do verdadeiro patrono. E aí, Gabriel, desistiu do cachê? Cancelei um trabalho aí pra não me aborrecer. Explica melhor, o que foi que você fez? Tá, tudo bem, eu explico pra vocês. Começou na aula de português, eu tinha uns 5 anos ou talvez uns 6. Comecei a escrever, aprendi ortografia, depois as redações, para nossa alegria. A professora dava tema livre, eu demorava pra escolher um tema, mas depois eu viajava. E nessas viagens os personagens surgiam, pensavam, sentiam, choravam, sorriam. Aí a minha tia-avó, veja só você, me deu de aniversário uma máquina de escrever. Eu me senti um baita jornalista, tchê, que nem a minha mãe que trabalhava na TV. Depois já aos 15, mas com muita timidez, fiquei muito sem graça porque a professora fez. Ela pegou meu texto e leu pra turma inteira ouvir. Até fiquei feliz, mas com vontade de fugir. Então eu descobri que eu já nasci com esse problema. Eu gosto de escrever, eu gosto de escrever. Crer, ver, crer. Eu gosto de escrever e escrevo até poema. Meu pai, eu confesso, eu faço prosa e verso. Na feira eu vendo livro, no show eu vendo ingresso. Na loja eu vendo disco, já vendi mais de 1 milhão. Se isso for um crime, eu quero ir logo pra prisão. Meu pai, eu confesso, eu faço prosa e verso. Na feira eu vendo livro, no show eu vendo ingresso. Na loja eu vendo disco, já vendi mais de 1 milhão. Se isso for um crime, eu quero ir logo pra prisão. Pensador, isso é grave, hein? É, a vovó dizia que eu já escrevia bem. Tentei me controlar, me ocupar com esporte. Super futebol não era meu forte. Um dia eu fiz os raps e achei que tava bom. Me batizei de pensador e quis fazer um som. Ficar famoso e rico nunca foi minha meta. Minha mãe já era isso, eu só queria ser poeta. Meu pai um homem sério, um gaúcho de boa. Tomava em medicina, não podia acreditar. Ao ver o seu garoto Gabriel com um fone nos ouvidos, viajando com a caneta no papel. O que você tá fazendo? Vai dormir, moleque? Ah, pai, peraí, eu só tô fazendo um rap. Ninguém sabia bem o que era, mas eu tava viciado naquilo e viciei na galera. Meu pai, eu confesso, eu faço prosa e verso. Na feira eu vendo livro, no show eu vendo ingresso. Na loja eu vendo livro. Meu pai, eu confesso, eu faço prosa e verso. Na feira eu vendo livro, no show eu vendo ingresso. Na loja eu vendo disco, já vendi mais de 1 milhão. Se isso for um crime, quero ir logo pra prisão. Não tô vendendo crack, não tô vendendo pó, não tô vendendo fumo, não tô vendendo cola. Mas muitos me disseram que o que eu faço é viciante e vicio os estudantes quando eu entro nas escolas. Até os professores às vezes se contaminam, copiam minhas letras e textos e disseminam sementes do que eu
faço já não sei se é bom ou mal, mas sei que muito aluno começa a fazer igual, escrevendo poemas, escrevendo redações, fazendo até uns raps, umas apresentações. Me lembro dos meus filhos, a saudade é cruel, solidão me acompanha de hotel em hotel. Casamento acabou, eu perdi na estrada, o amor que ainda tenho é o amor da palavra. Falar e cantar, despertar consciências, dediquei a vida a isso e a maior recompensa é servir de referência pra quem pensa parecido, pra quem tenta se expressar e nunca é ouvido. É olhar pra minha frente e enxergar um mar de gente e mergulhar no fundo dos seus corações e mentes. É esse o meu mergulho, não é o do tio Patinhas, é esse o meu orgulho, escrever as minhas linhas. Escrevi linhas tortas inspirado por alguém que me deu uma missão e eu tento cumprir bem. Escuto os corações como um cardiologista, traduzo o que eles dizem como faz qualquer artista que ganha o seu cachê, que é fruto do trabalho de cigarro e de formiga. Eu não sei o quanto eu valho, mas sei que quando eu ganho, divido e multiplico. Quanto mais eu vou dividindo, mais fico rico. Rico da riqueza verdadeira que é de graça, como um só sorriso que ilumina toda a praça. Sorriso emocionado de um senhor experiente, em pé há 2 horas debaixo do sol quente, ouvindo os meus poemas em total sintonia. Eu sou ele amanhã e hoje é só poesia. Meu pai, eu confesso, faço prosa e verso, na feira eu vendo livro, eu vendo ingresso, na loja eu vendo disco, já vendi mais de 1 milhão. Se isso for um crime eu quero ir logo pra prisão. Meu pai, eu confesso, eu faço prosa e verso, na feira eu vendo livro, no show eu vendo ingresso, na loja eu vendo disco, já vendi mais de 1 milhão. Se isso for um crime eu quero ir logo pra prisão. Meu pai, eu confesso, beleza! Eu vendo livro, no show eu vendo ingresso. Obrigado, Adriano. Obrigado, galera. Bom, agora eu vou puxar a cadeira aqui, trocar uma ideia com vocês. Vou pegar um exemplar do meu livro para ler uns pedacinhos também. Obrigado. Oi. E aí, gente? Primeiro, uma coisa que me veio à cabeça quando eu estava chegando aqui, me falaram que a Dani, que é mesmo uma excelente escritora, já dá para ver, já é uma excelente escritora. Eu li o texto e adorei o texto que ela escreveu. Tem frases lindas ali, combinam com o que me faz gostar de escrever também. Ela diz que escreve pela ânsia de se investigar, que a gente escreve às vezes para se entender melhor. Isso é uma maneira que eu também que serve de terapia para mim. Às vezes a gente está emocionado, triste, feliz, até com uma emoção que a gente não entende muito bem o que é, e aí começa a escrever, começa a criar um texto e vai traduzindo aquele sentimento em palavras, vai até se acalmando, percebendo um pouco o que está afligindo a nossa alma, ou o que está nos deixando tão eufórico, ou qualquer outro tipo de emoção. Escrever faz muito bem. Então, para começar, eu queria recomendar a todos que escrevam. Não só quem acha que escreve bem, mas todo mundo exercitar isso, né? É muito importante saber se expressar por escrito, e cada vez mais no mundo a gente trocando mensagens, até no celular a gente está falando por escrito muitas vezes, o que antigamente não rolava, que é o WhatsApp e outros tipos de comunicação escrita, que parece besteira, são coisas curtas, são mensagens curtas, o e-mail e outros tipos de linguagem, mas também é importante você escrever bem, escrever corretamente, saber passar o que você quer. E eu me lembro que eu também era tímido, como a Dani, que falaram que ela é tímida, mas ela já está se soltando, porque já fez um vídeo, já fez o trabalho para apresentar aqui, adorei o vídeo também, mas eu era tímido. E eu comecei a gostar de escrever, porque na hora de botar as coisas no papel, a gente está à vontade. A gente traduz aquilo, e tinha um lado que eu tenho até hoje, que é o do protesto, da crítica contra o que está errado, contra o que a gente quer mudar, transformar o mundo, acordar as pessoas para certas atitudes, como eu fiz a letra do Retrato de um Playboy, como eu fiz umas letras assim. Aquilo ali, quando eu comecei a fazer, eu às vezes tinha vergonha de mostrar para os amigos, mostrava para alguns amigos só. Mas na hora de escrever, eu não tinha vergonha de fazer umas frases muito fortes. E como ela falou no texto dela, que é
ousadia, né? Ela falou que é a amadora ousando ser autora. E a gente precisa de ousadia na vida, né? Eu comecei a fazer um tipo de música que quase ninguém fazia no Brasil, o rap. Na época ninguém sabia bem o que era, mas eu estava viciado naquilo e viciei uma galera. Mas eu realmente fui ousado na época e acreditei bastante. Estudei bastante aquilo que eu estava fazendo, me dediquei muito e acabei conseguindo gravar o meu primeiro disco, que era um sonho. Continuei estudando até o fim, mesmo quando tranquei a matrícula pela primeira vez, quando eu consegui colocar uma música na rádio, a música foi censurada. O nome da música era Tô Feliz, Matei o Presidente, e ela foi censurada. E eu perdi algumas aulas na faculdade, eu já estava no segundo período do jornalismo, e eu tranquei para poder tentar divulgar a censura que eu tinha sofrido. Fui tentar fazer umas entrevistas e tal. Perdi provas importantes na faculdade, por isso que eu tranquei. Quando eu voltei a me matricular, eu estava tentando conseguir um contrato com uma gravadora, e aí finalmente eu consegui um contrato a gente tinha um prazo para cumprir a gravação do disco, tinha que ser feito em 3 meses e não daria tempo de frequentar as aulas. Então foi só aí que eu parei de estudar o jornalismo, fiz o disco, lancei o disco, as coisas deram certo e eu fui em frente só com a música. Mas gosto de lembrar que eu era um bom aluno, graças também aos meus bons professores de várias escolas, que eu me mudei muito de bairro com a minha mãe, ela se mudou de bairro muitas vezes, então por isso eu tive essa chance de estudar em escolas diferentes, fazer muitos amigos diferentes e ter contato com muitos professores de estilos diferentes, né? Cada um com o seu talento, que é um talento, né? O professor, quando está na sala de aula, ele tem que ter carisma, tem que ter paciência, tem que ter muita coisa que não é para qualquer um, né? A arte de saber ensinar. E o mais bonito, que eu acho que os professores, essa relação de aluno e professor tem, é o acolhimento, é a sensação da amizade que a gente tem, do carinho, que isso vale para qualquer aluno, pobre ou rico, porque a criança, o adolescente, o jovem, eles precisam às vezes disso na escola. É uma coisa importante, tão importante quanto o conteúdo do material, do que o professor tem que passar. Então, eu fui fazer o meu primeiro disco, acabei transformando todas as minhas ideias em música, e de repente, lá pelo terceiro disco, eu mexendo nas minhas coisas, eu encontrei alguns textos meus de quando eu era criança, de quando eu era estudante, e nasceu esse meu primeiro livro. Eu peguei alguns daqueles textos, juntei e resolvi voltar a escrever poemas e textos que não fossem virar música. Então, a partir dali, eu tive o prazer de voltar a escrever, já pensando num livro. Juntei aquilo com alguns textos antigos e esses que eu passei a escrever, e nasceu o Diário Noturno. Diário Noturno, porque eu escrevo muito de madrugada, durmo tarde, acordo tarde, por causa dos meus shows e tudo mais. E aí, falando da minha timidez, teve uma vez que eu fiz um poema para tentar conquistar uma garota, né? Eu vou lembrar dela aqui, peraí. Morena, olhos verdes, cabelos ondulados. A história é verdadeira. Eu estava muito interessado pela minha colega da escola, e aí eu tive coragem de conversar com ela um pouco mais nesse dia. A gente pegou o mesmo ônibus e a conversa foi ótima, como amigo, educadamente conversando, sabendo mais da vida dela e tal. Quando eu cheguei em casa, eu escrevi em forma de poesia
sobre a nossa conversa, sobre ela, sobre a história dela, de onde ela veio, e fiz um poema para ela. Um poema longo, todo feito à mão, caprichado com a letra bonitinha. Levei na mochila no dia seguinte. Bom dia, tudo bem? Bem, bom dia. Mas eu não entreguei o poema no começo da aula. No intervalo, eu pensei em entregar, mas ela estava com as amigas em volta, eu fiquei com vergonha e com medo, porque as amigas podiam me zoar, né? Imagina um cara entregar um poeminha, e aí eu segurei. No final da aula, não tive coragem de entregar o poema para Morena. Adivinhem o que aconteceu? Não entregou. Nada. Não aconteceu nada. Eu não entreguei, nunca entreguei o poema para ela. Encontrei 10 anos depois esse poema, quando eu encontrei aquelas coisas que entraram no livro. Não entrou o poema no livro, o poema ficou guardado. E ficou assim a história. Mas tem um poema aqui, que é o poema sem nome para a primeira namorada. Ou seja, eu entreguei esse e namorei a menina. Foi minha primeira namorada. E eu conquistei com um poema também. Então, mais um motivo para vocês escreverem e entregarem, né? Quando estiverem apaixonados. Agora, eu me lembrei de uma música de um cantor que já faleceu, cantor antigo do Rio Grande do Sul, chamado César Passarinho. E ele falava do pai. Nessa música ele fala sobre o pai dele, mas tem um momento, na verdade é como se fosse um garotinho cantando. A letra como se fosse a história de um garotinho falando sobre o pai. Um garotinho que quer aprender a escrever. Ele vai comprar um caderno chamado Queres Ler? É um caderno de alfabetização. Aí ele fala assim: vou comprar uma tabuada e o meu livro Queres Ler, para aprender a fazer contas e algum bilhete escrever, para que a filha do seu Bento saiba que ela é meu bem-querer. E se não for por escrito, eu não me animo a dizer. Ele queria aprender a escrever, só para poder se declarar. Bom, galera, tem muita história ligada a esse prazer de escrever, mas eu me lembro da minha família, me lembro do incentivo que eu tive da minha família. A minha mãe, que é jornalista, já escreveu 2 livros. A minha avó, por parte de mãe, escreveu um livro. A minha tia-avó também, irmã da vovó, né? A tia Tita escreveu um livro. Todas gostavam muito de escrever, gostam, né? A Tita já faleceu, mas a minha avó e a minha mãe continuam me incentivando e inspirando até hoje. E o meu avô, por parte de mãe também, que era policial, gostava de escrever. Escrevia letras de samba, poesia e sempre me incentivou. Então, eu tive esse apoio da família, que foi muito importante. A vovó Eneida é professora aposentada. Então, ela foi a primeira a me ensinar a gostar de ler, contando historinhas e mostrando os livros. E disse que eu aprendi a ler na casa dela antes da escola, antes de ser alfabetizado na escola. A Tita, que era a minha tia-avó, que eu até falo na música, que a minha tia-avó me deu uma máquina de escrever. Tem bateria? A Tita, infelizmente, morreu antes de eu gravar meu primeiro disco. Ela não acompanhou essas coisas acontecendo, porque eu era adolescente, quando ela ficou doente e faleceu. E eu tinha a mania de deixar uns bilhetinhos para ela, na casa dela, escondidos. E quando ela morreu, eu deixei um bilhetinho no velório. Foi uma última homenagem, que é um poema que tem aqui no livro. Poema de despedida, que ela foi para o céu, foi descansar, estava doente, estava sofrendo. Mas eu também fiz um poema para minha avó, vovó Eneida, que está lá em Brasília. E esse poema também está no livro, um poema chamado Ligação. Ligação por quê? Porque a vovó não queria aprender a usar o e-mail. Ela estava contra a internet na época. E aí
eu fiz um poeminha falando da ligação, que eu ligava para ela e declamava alguns poemas por telefone, obviamente. Alô, vó? Tudo bem? Eu vou botar no Viva Voz. Alô? Fala mais devagar. Alô? Tudo bem, vó? Tudo bem? Onde é que você tá, Preta? Um carregador rápido aí. Tudo bem, eu tô aqui em Lauro de Freitas, na Bahia. Depois vou... Qual é a cidade da Bahia? Lauro de Freitas. Hã? Lauro de Freitas. Não conheço, não. Lauro de Freitas. Lauro de Freitas. É nome de que isso? A gente já tá no palco, só que eu tô com 8% de bateria, vó. Liguei pra dar um beijo. Eu tô tentando arrumar um carregador aqui de celular, mas eu tô falando sobre o incentivo que vocês, a nossa família, sempre me deu. E eu queria declamar um poema pra você. Nada. Eles são de que ano? Aqui vai até o terceirão. Hã? Vai até o terceiro ano aqui, ensino médio. Depois eu te conto melhor do concurso que a aluna Dani ganhou aqui, o texto. Vou te mostrar o texto dela depois, você vai gostar. Tá, então dá um beijo meu aí, um abraço pra todos, que eles tenham bastante sucesso. Ah, eles já ouviram, vó. E eu vou... Acabou. Tudo bem. De vez em quando eu faço isso, ela gosta da lembrança. Deixa eu deixar carregando aqui. Vamos deixar carregando um pouquinho, daqui a pouco eu ligo para ela outra vez. Eu vou declamar um outro poema enquanto isso. Esse poema eu fiz para uma baiana. Ah, garoto. Mas não é nada disso que vocês estão pensando. Peraí. Essa não foi para conquistar ninguém. Não. É outra inspiração. Eu vou contar essa história desse poema. Eu estava em Arraial da Ajuda com o pessoal da minha banda de tarde na praia. A gente ia fazer um show à noite e chegou ali, naquele momento, uma vendedora de artesanato, uma hippie. Sabe o que é hippie? O hippie é um cara que ama a natureza, vive na simplicidade, não liga para bens materiais, não é ligado em marca de roupa, nada disso. É paz e amor. E muitos trabalham com artesanato, vendendo suas obras de arte. Então, essa era a Magali, que chegou rimando. Ela me viu e falou: Gabriel Pensador, você por aqui? Muito prazer, o meu nome é Magali. Oi, que legal, você no Arraial, curtindo o litoral, sei que lá e tal. E ela estava com 2 painéis de bijuterias e coisas que ela fazia, como se fossem 2 asas, né? Aqueles panos cheios de brincos e pulseiras e tal. Então foi uma coisa que chamou a atenção e a gente começou a conversar com ela. Depois ela parou de rimar e conversou tranquilamente com a gente, contou um pouco da vida dela, falou da coragem que ela teve para mudar de cidade, que ela morava na cidade grande, não lembro se era Salvador ou Ilhéus, e ela se mudou para ali, para Arraial, com os filhos, e tinha os 2 filhos com nomes bem diferentes, Júpiter e Lua de Cristal. Porque os hippies têm uma coisa da liberdade, botou um nome diferente, a gente gostou muito dela. E aí eu fiz um poema para ela quando eu fui para Pousada. Eu me inspirei e fiz um poeminha. Na hora do show, eu parei o show, no meio do show, falei: galera, vou fazer um poema aqui, vou declamar para uma pessoa que eu conheci hoje à tarde, que está presente aqui na plateia. Mas tem um detalhe, esqueci de falar. Ela tinha um sorrisão banguela, bem banguela mesmo assim. E ela sorria o tempo todo muito feliz, sem vergonha nenhuma do sorriso banguela. O hippie também não tem muito essa frescura de ligar para a aparência e ficar tão preocupado com a aparência, entendeu? E isso é uma coisa pra gente valorizar também. Aí ela
estava lá no show e eu fiz o poema. Magali, você com seus poucos dentes sorri melhor que a gente, sorri completamente. Eu não preciso de um sorriso branco, você me trouxe o riso mais doce, um riso franco. Filha da alegria, da Bahia, filha da pureza, irmã da poesia, irmã da natureza, beleza do arraial. Mãe de Júpiter, da lua e das ruas de cristal. Os planetas, os cometas e as estrelas são filhos do seu riso de paz e amor, que traz um brilho dos mais fortes e mais lindos que eu já vi. Magali, você fez a minha alma sorrir. Valeu! Eu quero encontrar ela um dia de novo, se eu for para Arraial. Aliás, eu voltei a Arraial para fazer show no Carnaval esse ano. E aí eu encontrei alguém que falou que conhecia ela, conhecia a filha dela, Lua. E aí eu já gostei desse pequeno